Vamos então fazer um tour na nossa aplicação. Primeiramente eu tenho aqui um grupo cadastros, onde eu tenho o cadastro dos parâmetros. Aí nessa opção é que eu vou informar quais são os parâmetros para cada empresa. E esses parâmetros serão utilizados então pelo sistema. Tenho aqui a competência, se contribui PIS, a alíquota do PIS, se é para discriminar o descanso semanal remunerado, dia de pagamento, o cálculo da proporcionalidade, dados de 13º e dados de férias, tá? Depois eu tenho as guias acumuladas, né, que eu vou informar os dados das guias acumuladas, GPS, IRRF e PIS. Esses dados eles são armazenados aqui nessa janela. Tem os dados de plano de saúde, onde eu informo aí o colaborador, a operadora do plano de saúde, a data de início e quem é o beneficiário do plano de saúde. Se é apenas o colaborador, se é o colaborador e os dependentes, ou se são apenas os dependentes desse colaborador. Logo depois eu tenho os eventos, né? É a partir dos eventos que eu realizo aí todos os cálculos da minha folha de pagamento, tá? Então nos eventos eu informo qual é o código do evento, o nome do evento, a descrição daquele evento, qual é a base de cálculo, né? Se é o salário contratual, salário mínimo, o piso salarial ou se é o líquido. Qual é o tipo desse evento, se é provento ou desconto, a unidade de cálculo, se é valor ou percentual e aqui a taxa. Okay? Então aqui já tem alguns eventos que foram cadastrados, e todos os eventos devem ser cadastrados nessa janela. Bom, essas são as 4 janelas aqui do grupo cadastros. Tenho então o grupo ausências, né, onde eu tenho aqui o tipo de afastamento, que eu vou cadastrar quais são os tipos de afastamento, férias, doença superior a 15 dias e por aí vai. Depois eu tenho os afastamentos em si, né, que eu informo o colaborador, será informado o colaborador, o tipo de afastamento, a data de início, a data fim, o período que ele ficou afastado e a quantidade de dias que esse colaborador ficou afastado. Ainda em ausências eu tenho as férias coletivas, onde eu cadastro as férias coletivas da empresa, né? Eu vou informar aí a data de início e a data final, o período das férias coletivas, quantos dias são de gozo, as informações de abono, né? E a data de pagamento dessas férias, tá? E tem os períodos aquisitivos, né? São as férias de cada dos colaboradores, tá? E tem a informação do colaborador, o período, né, data de início e data fim, a situação, né, se está em aberto, se já foi gozado, se foi parcialmente gozado, se foi perdido por afastamento, perdido por falta, ou se foi cancelado. Limite para o gozo, se é para descontar as faltas, desconsiderar os afastamentos, aí a quantidade de afastamentos da Previdência, sem remuneração, com remuneração, dias de direito das férias, dias que foram gozados, dias de faltas, e os dias restantes, ok? Muito bem, e com isso eu concluí o grupo de ausências, né? Tenho então o grupo de movimento. Nesse grupo de movimento eu tenho o fechamento. Esse fechamento eu vou informar para que não seja possível executar lançamentos dentro desse fechamento, tá? Então, foi realizado o fechamento, não pode mais ser realizado lançamentos ali, apenas lançamentos no fechamento posterior. Em lançamentos, eu vou realizar aqui os lançamentos da folha, né? Então informo quem é o colaborador, qual é a competência, qual é o tipo de lançamento, se é na folha mensal ou na rescisão. E aqui eu vou detalhar os meus lançamentos, né? Eu vou informar qual é o evento, qual é a origem, se é provento, se é desconto, tá? E aí vem os valores, né? Ok? Ainda em movimento eu tenho alteração salarial. Então aqui eu vou ter um histórico de todas as alterações salariais que ocorreram, né, em determinados períodos no ano, que ocorreram desde que a empresa passou a funcionar ou desde que o sistema foi implantado, tá? Eu tenho aí o salário atual, o percentual de aumento, o salário novo, a validade, e o motivo para essa alteração salarial. Ainda em movimento, eu tenho o vale transporte, né, que eu vou informar qual é a quantidade de vale transporte por colaborador e por itinerário. Tem o PPP, que é o perfil profissiográfico previdenciário, que nós temos os dados
já desse colaborador, né? Você vai informar a CAT, a atividade, fator de risco e o exame médico. E essas informações elas fazem parte aí do PPP que nós vamos armazenar no nosso sistema, tá? Ainda em movimento eu tenho aqui a rescisão, onde nós vamos armazenar os dados da rescisão de determinado colaborador, né? O motivo da rescisão, a data da demissão, data de pagamento, data do aviso prévio, os dias de aviso prévio, se ele comprovou um novo emprego, se o colaborador foi dispensado pela empresa, percentual de pensão alimentícia e de pensão para o FGTS, e aqui os dados do FGTS relativos à rescisão. Aqui em INSS eu tenho os serviços do INSS e logo depois eu tenho as retenções, né, que é onde eu vou colocar as retenções do INSS. Okay? Eu ponho a competência e aí eu informo quais são as retenções referentes a essa competência do INSS. Tá? Por fim, aqui em movimento eu tenho a janela informativos e guias. Né? É nessa janela aqui que eu vou gerar os meus informativos mensais, anuais, eventuais e as minhas guias. Né? Em informativos mensais eu tenho aqui a GFIP e a CAGED, né? Nós vamos aqui informar os dados da GFIP e pedir para gerar o arquivo da GFIP. Informar dados da CAGED e pedir para gerar o arquivo da CAGED. Informativos anuais eu tenho a ficha financeira, né? Ponho aqui os dados, o ano base, a ordem com que eu quero que saia a ficha financeira. Daí eu vou gerar a ficha financeira para o colaborador. Tem o comprovante de rendimentos, né? Informo também o ano base e a ordem que eu quero que saia e gero o comprovante de rendimentos. Tenho a RAIS, informo o ano base, o tipo de informativo, a ordem e aqui eu gero o arquivo da RAIS. E tenho a DIRF, informo o ano base e gero aqui o arquivo da DIRF. Em informativos eventuais eu tenho o arquivo digital da Previdência Social, que é o MANAD. Então vou informar aí o período, a centralização de escrituração, a finalidade do arquivo e aqui eu vou gerar o arquivo digital da Previdência Social, que é o MANAD, tá? Finalmente, em guias, eu tenho GPS, Imposto de Renda, PIS, a GRRF, a Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS, e a GRCSU, que é a Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana, né? E aqui eu vou gerar essas guias, né? Gerar uma GPS, né? Vou gerar o DARF do Imposto de Renda, o DARF do PIS, tá? A do FGTS, né? Guia de Recolhimento Rescisório, e a Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana, ok? Então é isso, esse é o nosso sistema folhas de pagamento. Resta-nos agora estudar e descobrir como é que nós fizemos para construí-lo.